E aí, galerinha do meu coração, estou aqui para fazer um convite a vocês, é isso mesmo, um convite para a nossa terceira aula de língua portuguesa e o tema da nossa aula de hoje é regência verbal e nominal. Bons estudos, bom proveito, espero que vocês gostem da aula. Vamos lá? Então, pessoal, é necessário que a gente entenda a regência como uma relação entre as palavras dentro de uma oração. A regência, ela faz parte também da sintaxe, que estuda justamente essa relação entre as partículas, as palavras dentro de uma oração, ok? Então, algumas palavras na nossa língua dependem de uma preposição para fazer sentido. Quando isso ocorre, nós chamamos de regência. É a organização das palavras de uma frase que dependem de uma preposição. Então nós temos aí a regência. Quando essa palavra que precisa de preposição para fazer sentido, ela é um verbo, nós temos aí a regência verbal. Quando ela é um nome, que aí nós podemos ter o substantivo, o adjetivo e o advérbio necessitando de uma preposição, nós temos aí uma regência nominal. Mas vamos ver cada uma bem detalhadamente agora. Vamos lá? Então vamos lá, galerinha. Vamos pensar em 4 verbos distintos. O verbo amar, o verbo namorar, o verbo adorar e o verbo esperar. Bem, todos esses verbos que eu citei aqui são verbos transitivos diretos. O que isso quer dizer? O que é um verbo transitivo direto? Então a gente volta lá em transitividade verbal. Vocês vão precisar relembrar esse conteúdo para conseguir resolver as nossas questões sobre regência. É impossível falar de regência sem tratar de transitividade verbal, pelo menos no que se refere à regência verbal. Então a gente precisa pensar que eles são verbos transitivos diretos. O que isso quer dizer? Eles não necessitam de uma preposição para poder ter sentido. Eles têm sentido por si só. Não são necessários não é necessária a preposição para que esse verbo tenha um sentido, ok? Então, quando você fala o verbo namorar, aqui tem um exemplo, eu digo a vocês o seguinte: ninguém namora com. Ou seja, você não namora com alguém, você namora alguém. Porque o verbo namorar não precisa de uma preposição. E o com é uma preposição. O verbo namorar, ele é transitivo direto. Então, quando eu digo, por exemplo, que João namora, quem namora, namora alguém. E não com alguém. João namora Joana. Se eu disser para vocês que João namora com Joana, a gente tem aí um triângulo amoroso. Porque para que o João consiga namorar com a Joana, nós entendemos que o João namora alguém e está levando com ele a Joana para participar desse namoro. Então, eliminem da vida de vocês a preposição com no que se refere ao verbo namorar. Verbo namorar, transitivo, direto. Ok? E agora, como nada na vida é fácil, não vai ser na língua portuguesa que nós vamos dar esse mole para vocês. Como toda regra, existem exceções e não vai ser diferente com esses nossos 4 verbos transitivos diretos que nós tratamos agora. Existem 2 deles que estão no meio dessas exceções. Vamos olhar o verbo amar e o verbo esperar. Vamos ver 2 exemplos. Eles amam a Deus. Percebam que quem ama, ama alguém, ama algo. Quando eu digo que eles amam a Deus, eu poderia dizer eles amam Deus. A palavra, a partícula a Deus vai continuar sendo um objeto direto. Só que nesse caso, para soar melhor, nós utilizamos a preposição a. Ah, mas esse a não é um artigo? Não, esse a é uma preposição, ok? E aí na aula de classes gramaticais, acredito que vocês tenham visto as diferenças entre artigo e preposição. Então, o que seria esse a Deus? Ah, então não é um objeto indireto, mesmo tendo a preposição? Não, porque o verbo amar, ele não necessariamente pede um complemento com preposição.
Ele não pede, na verdade, ele não obriga que você use a preposição. Se você está usando, e ele é um verbo transitivo direto, a gente precisa entender que esse complemento todo aqui é chamado de objeto direto preposicionado. Ele é direto porque não existe obrigatoriedade de colocar uma preposição. E ele é preposicionado porque, mesmo assim, colocamos uma preposição. E o mesmo ocorre com o verbo esperar. Então vamos pensar aqui. Ela espera por um milagre. Na verdade, você poderia escrever ela espera um milagre. Esse por é uma preposição, mas o verbo esperar é um verbo transitivo direto. Ou seja, não nos obriga a colocar uma preposição. Eu coloquei mesmo assim, mas não transformei o meu complemento em objeto indireto. Muito pelo contrário. Ele continua sendo um objeto direto, só que dessa vez um objeto direto preposicionado, quando não se há obrigatoriedade de utilizar uma preposição. Então foge um pouco da nossa regra dos 4 verbos que nós vimos agora, que são transitivos diretos e não necessitam da preposição para fazer a sua regência. Com exceção de amar e esperar, que podemos ou não usar preposição, mas o complemento continua sendo um objeto direto, porém preposicionado. Até aqui, beleza? Espero que sim. Então agora nós vamos ver a regência de outros 2 verbos, que é o verbo esquecer e é o verbo lembrar. Precisamos ter muita atenção nesses 2 verbos, porque ambos, tanto o esquecer como o lembrar, admitem e não admitem preposição. Como assim? Temos uma regrinha básica. Preste atenção aqui. Quem esquece, esquece algo. Quem lembra, lembra algo. Ok? Então vamos observar essa frase aqui. Esqueci meus documentos. Meus documentos, meus não é preposição. Meus é um pronome possessivo. Então, se não é uma preposição, esqueci é um verbo transitivo direto. Não necessita de um complemento com preposição. Beleza? Agora, se no lugar de esqueci ou de lembrei ou lembrar, eu colocar o se ou o me, que são pronomes pessoais do caso oblíquo. Eu me esqueci. Ela se esqueceu. Se eu acrescentar esse pronome oblíquo, eu preciso necessariamente da preposição. Então, olha aqui. Esqueci-me ou eu me esqueci 2 meus documentos. E não eu me esqueci meus documentos. Não. Se eu utilizo o me ou o se, que são pronomes oblíquos átonos, eu preciso obrigatoriamente da preposição. Ok? Então, eu me esqueci 2 meus documentos. Ela se lembrou 2 seus documentos. Tudo ok? E agora os verbos obedecer e desobedecer. Bem tranquilinho, verbo obedecer e desobedecer são verbos transitivos indiretos. Eles são obrigatórios ter o acompanhamento da preposição. Ok? Então vamos pensar aqui. Não desobedeça às leis de trânsito, porque quem obedece ou quem desobedece, obedece a alguém ou desobedece a alguém. Então, por que esse a é craseado aqui? Porque nós temos a junção do artigo a mais a preposição a. Na verdade, em outra ordem. Primeira preposição. Quem desobedece, desobedece a algo. Então, esse a é a preposição. E que algo é esse? As leis de trânsito. Então, nós temos um outro a aqui. Uniu-se os dois e formou o que nós chamamos do fenômeno da crase. Beleza, pessoal? E o verbo preferir, pessoal?
A gente sabe que na linguagem oral, na nossa fala, utilizamos muitas e muitas e muitas vezes a seguinte frase: eu prefiro bolo do que salgado. Eu prefiro doce do que salgado. Eu prefiro churrasco do que salgadinhos. A gente sabe que esse do que é utilizado muito na nossa linguagem verbal falada, oral. Só que na escrita a coisa muda um pouco de figura, beleza? Não podemos, vamos eliminar de uma vez por todas, nesse contexto do verbo preferir, o do que. Do que não faz mais parte do vocabulário de vocês quando forem utilizar o verbo preferir. Então, qual é a forma correta, professor? Prefiro doces a salgados. Ao invés de prefiro doces do que salgados. Ok? Muito bem, temos agora o verbo simpatizar e o verbo antipatizar. Molezinha, vocês vão tirar de letra. Verbo simpatizar e o verbo antipatizar são verbos transitivos indiretos. Se eles são indiretos, eles necessitam de uma preposição. Então, quem simpatiza, simpatiza com alguém, ok? Com alguma coisa. Então, eu simpatizei com você. Tranquilo, né? Mais 3 verbos bem de boa para vocês. Então, vamos prestar atenção aqui. O verbo agradecer, o verbo perdoar e o verbo pagar. Então, atenção no seguinte. Quando um desses 3 verbos está se referindo a pessoas, a minha regência vai pedir a preposição. Então, sempre que eu vou agradecer pessoas, perdoar pessoas, pagar pessoas, eu vou utilizar a preposição. Olha um exemplo aqui. Perdoei a você. Esse a é uma preposição. Você não é uma pessoa? Então, quem perdoa, perdoa a alguém e não alguém. Beleza? Agora, quando a gente for falar sobre coisas que você vai agradecer a coisas, perdoar coisas ou pagar coisas, aí nós não temos a necessidade da preposição. Então, olha a regência do verbo pagar sem a utilização da preposição. Paguei minha dívida. Minha é pronome, não é preposição. E dívida é uma coisa, não é uma pessoa. Então, eu posso dizer paguei minha dívida sem a necessidade de utilizar a preposição. Ok? Tranquilão isso daí. Então, pessoal, chegamos ao fim da primeira parte da nossa aula sobre regência verbal. Na próxima aula, vamos ver alguns casos especiais de regência verbal. E aí a coisa começa a ficar mais complicadinha para vocês. Mas tenho certeza de que vocês vão estudar, vão se preparar, vão se dedicar e vai dar tudo certo no final. Estamos aqui para maiores dúvidas e me encontrem lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Um grande abraço a todos!